Com vocês, Alex Monteiro! Bem-vindo à nossa rede, irmão, é uma honra. Eu que agradeço, irmão. Boa tarde, gente, boa noite já, né? Boa noite! Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Talvez muitos aqui não me conheçam e não tem problema por isso, né? Mas provavelmente vocês conhecem aqueles que um dia eu já toquei as minhas mãos de alguma maneira empresariando, e alguns eu até empresario até hoje. Eu sou Alex Monteiro, sou empresário e cuido da carreira de influenciadores no Brasil. Sou empresário de um cara chamado, pouco conhecido, um garoto chamado Whindersson Nunes. Sou empresário de Tiro Lipa, também cuido parte da carreira de Dave Leonardo, enfim, alguns grandes nomes do cenário nacional. Mas eu não vim aqui para falar deles, eu vim para falar de um astro muito maior, alguém que é incrivelmente insubstituível, inigualável, que é sobre Jesus Cristo. É sobre Ele que nós vamos falar aqui, amém? Então, e eu quero trazer aqui para vocês um início aqui que eu sempre tive uma angústia no meu coração, e chegando aqui eu vi que aqui tem algo diferente. A angústia que eu sempre tive no meu coração enquanto jovem, que eu me converti aos 17 anos de idade, é que os melhores encontros não eram na juventude em termos de comes e bebes. Isso me agoniava. Os casais sempre tinham uns encontros maravilhosos, e nós jovens tínhamos que comer os cachorro-quentes, a gente se encontrava em outros lugares. Mas eu vi que aqui vocês cuidam muito bem da juventude, porque eu fui recebido aqui com um carinho tão grande pelo pastor Elcio, não sei se o João é pastor, mas senão já estou profetizando que ele vai ser pastor, amém? Pela pastora Larissa, pela Raquel, enfim, então eu já vi que aqui é diferente, então o jovem aqui é muito valorizado. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Minha esposa, eu tenho 37 anos e minha esposa sempre fala assim: não pode ouvir anunciar sobre um culto de jovens e adolescentes que o Alex quer ir, porque em mim bate o coração jovem, em mim bate um coração aquele animado realmente. E eu me lembro um dia que eu estava dando entrevista para um jornal, e esse jornal falou assim: você é o cara dos grandes influenciadores, você tem acesso à conta do Whindersson? Tenho. Abre aí para eu ver. E eu abri. E aí ele falou assim: você pensou que você poderia deletar essa conta com milhares de seguidores? Eu falei: sim. Você hoje pode também soltar um vídeo para milhares de pessoas. Você era panfleteiro e se tornou empresário. O que você sente falta? Nessa época, algo que eu vou falar aqui no decorrer da minha mensagem, eu tinha me afastado de Cristo. E aí quando ele perguntou isso, o que você sente mais falta, foi a hora que eu parei e falei: do cachorro quente após o culto. Um cara que já tinha ido para os principais restaurantes na Europa, tinha passado por grandes lugares, artista para mim é comum. Eu sentia falta do cachorro quente, mas não era do cachorro quente. Eu sentia falta da unidade que a gente tem aqui na igreja, do abraço verdadeiro que a gente tem, porque se tem uma coisa que a gente perde muitas vezes, é a essência do Evangelho, e a essência do Evangelho é amor. E quando você vai para o mundo e só foca em ter, o amor deixa de lado, porque o amor está ligado ao ser e não ao ter. E é nisso que eu quero tocar em vocês hoje e falar com vocês. Abra a tua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo número 12, Hebreus 12, verso 1, não tem que abrir porque aqui já mostra, não? Com certeza. Verso 1 diz assim, posso ler? Posso ler? Amém, isso aí, eu gosto de gente animada, gente. Verso 1 diz assim: assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor, portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Verso 2: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus,
pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse, pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele, e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim, vocês não desanimem nem desistam. Galera do Jump, galera do RDA, o livro de Hebreus, só para contextualizar aqui para vocês, o livro de Hebreus ele é escrito num tempo onde os judeus eram perseguidos, e por serem perseguidos, muitos estavam perdendo a fé e esperança, estavam perdendo a esperança, eles já não tinham em que se apegar, e muitos deles estavam ficando desanimados. E aí o livro de Hebreus vem falar assim: ei, não desanime, creia, permaneçam firmes, fixos, fortalecidos. E por isso o livro de Hebreus, no capítulo de número 12, vem trazer essa mensagem: tenham cuidado, permaneçam vigilantes, atentos. E no verso 11, no capítulo de número 11, ele vai trazer os heróis da fé. Eu não quero aqui dar uma aula de Bíblia, mas eu quero trazer para a juventude algo que não falaram para mim quando eu tinha 17 anos e foi peso para mim aos 24 anos. Quando a Bíblia fala dos heróis da fé, é para que a gente olhe para a história deles e saiba que essa história pode e vai acontecer nos dias atuais. Preste atenção no que eu estou falando, juventude. Aquela história que aconteceu no Velho Testamento, ela continua acontecendo nos dias atuais, e você pode acessar isso na tua vida desde que você queira. Você quer acessar o milagre do Senhor na tua vida? Você quer viver realmente uma vida próspera aqui na terra? Você pode acessar, e por isso que os heróis da fé é tratado em Hebreus 11. Ali é tratado de Abraão que sai da sua terra e vai para a terra que o Senhor lhe deu. Abraão, num contexto muito complexo, e Sara, que não podia ter filho, ele tem filho, tem Isaac, e quando ele tem, o Senhor pede Isaac, e ele oferece. Somente alguém com muita fé pode dar a única coisa que tem, o seu próprio filho. É loucura, mas eu quero dizer uma coisa para vocês: o reino de Deus é louco. É loucura muitas coisas que a gente aprende, é dano que se recebe. Ali também traz a história de Moisés, em Hebreus 11, um outro herói da fé, que rejeita os prazeres do pecado para viver com o povo de Deus, e com isso ele lidera o povo a atravessar o mar, e mais do que isso, ele vê todos os seus inimigos serem destruídos com o mar fechando. É coisa de louco quando a gente fala de fé. Mas essas loucuras ainda acontecem hoje, quando a gente foca em Jesus. E o que eu quero mostrar para vocês aqui, nesse início de noite, é que 3 pontos a gente aprende nesse texto. Primeiro ponto que eu quero trazer para vocês, diz assim o versículo 1: sem desanimar a corrida marcada para nós. Galera, um dos grandes pontos que a gente tem vivido hoje é a corrida errada. O acúmulo de informações que a gente tem nas redes tem despertado em nós uma ideia de que toda a capacidade está nas nossas mãos. O acúmulo de informações nas redes tem feito a gente pensar que nós somos capazes, que nós podemos todas as coisas, que somente nós, com a nossa própria força, a gente consegue vencer. Cada dia mais eu vejo nas redes pessoas seguindo os gurus da internet, pessoas que crescem como os famosos coaches, e eu não tenho nada contra coach, eu tenho contra aqueles que só pensam que você é capaz sozinho, e isso tem nos feito correr uma corrida errada. A primeira pergunta que eu faço para vocês nessa noite é: qual corrida você está correndo, jovem? Eu quero lembrar vocês uma coisa: o acúmulo de informação é positivo, ter acesso à informação é positivo, mas é preciso que você saiba qual a fonte dessa informação. Um dia,
com 18 anos de idade, eu sentava no mesmo lugar que vocês aí estão. E eu era pobre. Eu era panfleteiro. E eu sentado aí, eu pedi a Deus sucesso. E desde então, eu nunca negligenciei princípios. Mas o sucesso foi chegando. E eu fui achando que eu era o cara. Eu comecei a montar uma empresa de panfleteiro. Eu montei uma empresa que em 3 anos se transformou na maior empresa da América Latina. Se vocês estão me vendo aqui com essa pulseirinha, é porque eu não posso tirar nesse momento, porque eu estou aqui em Manaus, gravando um especial do Netflix do Whindersson amanhã. Em 3 anos, a Nonstop virou uma empresa que eu não sabia o tamanho, eu não tinha noção da dimensão. Eu não tinha noção do que eu tinha construído e que aqueles que estavam comigo tinham construído. Mas em 2018, no auge do sucesso, eu tendo fama, tendo uma empresa próspera, com muito sucesso, tendo tudo aquilo que um garoto poderia sonhar, e talvez você esteja sonhando isso aqui hoje, de ter os seus negócios. Ontem lá em casa eu perguntei para o meu filho, eu falei, qual o teu maior medo? Meu filho tem 17 anos. E ele falou assim, medo de não ser maior que você. Aí eu falei, eu estou sendo um empecilho para você? Você não tem que ser maior do que eu, nem menor do que eu. Você tem que cumprir a tua corrida, não a minha. E o medo vai tomando conta da gente, porque cada dia mais a corrida que a gente tem corrido é ser o melhor profissional, ter dinheiro, fazer negócios. Os nossos pais, quando olham para a gente, falam que a gente tem que fazer medicina. Não porque é a profissão que a gente quer fazer, mas é porque é o dinheiro. E assim eu fui construir todo esse império. Dinheiro, o carro que eu queria ter, tendo imóveis, o panfleteiro. E eu me vi aprofundado numa depressão que me levou a tentar o suicídio. Para todo mundo nas redes sociais a minha vida era maravilhosa. Mas só eu sei o que estava aqui dentro, a dor e as lágrimas que corriam em cada hotel que eu passei nesse Brasil, inclusive aqui em Manaus em outras ocasiões. E se tem uma única verdade no mundo que eu aprendi é que o mundo tem uma única verdade. Dinheiro não traz felicidade, mas ele te leva para sofrer em Paris. No meu caso, ele me levou para sofrer em Nova York. Fui para Nova York igual um louco, fugindo de mim mesmo. Só que não tem como você fugir de você, porque onde você vai, você tem que ir. É louco isso, não é? E chegando lá, em Nova York, eu fiz uma filmagem, mandei para minha família. Estou entrando no hospital. Mal sabia eu que eu estava de fato entrando no hospital, mas era o hospital que o Senhor me levou. Quando eu estou lá, começa a tocar uma música que entra pelo meu quarto, que se chama Touch the Sky. Quem não conhece essa música da Hillsong, que diz, traduzindo, quando meus joelhos tocam o chão, eu acesso o céu. Naquele momento eu ajoelhei e comecei a pedir perdão a Deus por tudo que eu tinha feito. E comecei a pensar na minha juventude, nos momentos que eu vivi. E só veio uma questão na minha mente. Por vários anos eu corri a corrida errada. E o que eu quero falar para você aqui, jovem, a corrida errada te leva a ser até bem-sucedido. Você pode ser bem-sucedido com a força do teu trabalho, mas a prosperidade só vem quando você corre no foco, no alto. A corrida errada te leva a ganhar dinheiro, mas não te garante a salvação. A corrida errada te leva a comer nos melhores restaurantes,
mas não te traz o amor que o cachorro quente com os irmãos proporciona. E o que Hebreus fala é a corrida que tem para nós. E o primeiro ponto que eu quero deixar, são 3 pontos essa ministração. O primeiro ponto é: qual corrida que você está correndo até hoje? Queria eu ter entendido isso na tua idade. Queria eu ter entendido que aquela corrida não era a minha corrida. E eu poderia ter acabado com toda a minha vida num ato. Talvez jovem e adolescente, você chegou aqui muitas vezes pensando assim: eu não aguento mais os meus pais, eu não aguento mais a pressão que eu tenho em casa. E você olha para o excesso de informação na internet e ele te leva quase a se cortar. Porque essa é a solução que muitas vezes a internet nos apresenta. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa: o primeiro ponto é: o motivo correto não te faz chegar muitas vezes mais rápido ao destino, mas te faz chegar saudável para aproveitar a chegada. Muitas vezes a gente corre pelo propósito errado, pelo motivo errado, e quando chega é frustrante. Tem um autor chamado Shani Asher, que desenvolveu um estudo em Harvard, e ele descobriu que em Harvard, os alunos de Harvard, imagine, a principal universidade do mundo, tinham um alto grau de infelicidade. Sabe por quê? Porque eles só queriam estar lá pelo ter, para falar que é de Harvard. E guarde uma coisa que eu vou falar para vocês. Se você corre para ter algo, se você disputa uma caminhada para chegar e atingir um objetivo, seja talvez passar no vestibular, seja talvez conseguir a sua casa, seja talvez conseguir o teu carro, quando você chegar lá é frustrante, porque a felicidade não está em atingir o objetivo, mas é viver o processo intensamente. Só que aí, e o processo é o correto? Primeiro ponto que eu quero que vocês pensem é: vocês estão vivendo a corrida correta? O ponto de chegada que vocês estão olhando é o correto? Segundo ponto, diz assim: assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor, portanto deixemos de lado tudo que nos atrapalha. Eu sei que aqui o autor está falando das testemunhas que são os heróis da fé do capítulo 11. Mas uma coisa que eu tenho visto acontecer diariamente é que as informações estão nos levando a se tornar ilhas. Cada dia mais a gente participa da igreja, mas não como corpo de Cristo, mas como membro. Tem diferença. O corpo, ele é junto, ele é indivisível. O membro você pode até tirar. O que eu percebo aqui nessa fala da testemunha, quando ele fala dos testemunhos das pessoas que estão ao nosso redor, é que nenhum sonho, nenhum grande projeto, nenhum grande propósito se vive sozinho. Guarde uma coisa que eu vou falar para vocês aqui. Se tem algo que eu aprendi nessa vida, gerenciando carreiras, é que para cada pessoa que chega ao sucesso, existem milhares de outras pessoas que são responsáveis pelo sucesso daquela pessoa que chegou, mas esses permaneceram ocultos para que essa pessoa crescesse. Talvez nós até estamos correndo a corrida correta, mas nós estamos correndo na posição errada. Quando você vê o Whindersson no Netflix, eu acabei de passar no teatro hoje, tinham mais ou menos 70 pessoas trabalhando.
A construção da carreira dele talvez passaram 200 pessoas, mas quando você vê o Netflix, você só vê uma pessoa chamada Whindersson, e você acredita que ele chegou sozinho. Mas não, ninguém que tem um grande projeto chega sozinho. Jesus poderia chegar sozinho, mas mesmo assim ele juntou os 12. Mesmo assim ele juntou uma multidão. Se você tem grandes sonhos, grandes propósitos, saiba que você tem que estar fazendo parte de um movimento. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós nos reunimos em igreja, não porque é legal, não porque é um movimento que eu vou sábado à tarde, mas eu me reúno porque aqui eu encontro pessoas semelhantes ao meu propósito. Esquece essa ideia de que você está sozinho, porque essa é uma informação que vão tentar colocar na sua mente. O que o inimigo mais fala nos nossos ouvidos é: você está sozinho. Cada dia mais nós nos isolamos na frente de um computador, e nós queremos até conhecer o mundo pela tela de um computador, nos isolando ainda mais, achando que os relacionamentos virtuais são suficientes. Não! Nada substitui o relacionamento próximo. Por isso a gente se encontra aqui no sábado à noite, para compartilhar o quê? Propósito. Para compartilhar relacionamento. Para cada nome conhecido, existem diversos nomes desconhecidos que abriram mão de aparecer para que essa pessoa se tornasse conhecida. Alex, onde você está querendo chegar com essa loucura? Eu estou querendo chegar com vocês que eu já falei que primeiro você tem que correr a corrida correta, pelo motivo correto. Segundo ponto, você não corre sozinho. Cada dia mais nos ensinam que a vida passa mais rápido. E a gente tem essa sensação, parece que há pouco tempo já era janeiro, mas hoje já está em outubro, hoje é dia 2 de outubro, pode ser que daqui a pouco já seja 28 e você fala: meu Deus, passou muito rápido. Quem tem essa sensação aqui? Ou seja, parece que a vida que antes era uma maratona, como os nossos pais falam, ela passa a ser uma corrida de 100 metros. Só que se a vida é uma corrida de 100 metros, ela não é uma corrida individual, ela é uma corrida de 100 metros onde há revezamento, e para cruzar a linha de chegada você precisa passar o bastão muitas vezes, e é a equipe que ganha o jogo. Ou seja, o nosso propósito, eu vou chegar lá daqui a pouco no propósito, não é sozinho. O nosso propósito está juntos. Por isso a gente se reúne no Jump, por isso a gente se reúne na RDA. O propósito correto do Senhor para a nossa vida não é ser um lobo solitário, não é você viver o teu sonho. O que tentam te mostrar a todo instante é: viva os teus sonhos. Steve Jobs falou uma vez: propósito é o que arde no nosso coração, é aquilo que você acorda e dorme. Eu concordo com Steve Jobs. Mas eu também concordo que você deve entregar o seu coração para o Senhor e deixar Ele arder a vontade dEle no teu coração. Não é sobre arder ou não arder, é sobre você primeiro saber que o propósito inicial é você entregar o teu coração ao Senhor, independente da tua idade, jovem. Nós não podemos mais aceitar as falas de que nós somos todo-poderoso, pois nós estamos vivendo uma geração que tem confiado cada dia mais na força do homem. E deixa eu te falar uma coisa, quando falo dos heróis da fé, esses heróis da fé não venceram pelas suas forças, eles venceram pela força do Senhor que estava nele. É você entender que você é o cano. O cano, sim, eu sou apenas o meio para que a água viva percorra.
e chegue a lugares que jamais chegaria sem eu estar presente como cano. Você é importante sim, você tem uma corrida linda para percorrer, mas você é o meio para o cumprimento do propósito do Senhor. E talvez você tenha desanimado muitas vezes nessa batalha, porque todo mundo diz que a corrida é tua e você se frustra. Quando você aceita o teu chamado, quando você entende que você é o cano, não tem frustração. Sabe por quê? A função do cano é somente ser condutor. A água que vai matar a sede. E eu posso te afirmar uma coisa: a água é Jesus, e Ele nunca decepcionou aquele que nele confiou. Eu não conheço alguém nessa história, que seja do Velho Testamento, que seja hoje, que tenha entregue sua vida a Jesus, que tenha realmente entregue os seus propósitos a Jesus e tenha se desamparado. Eu não conheço uma história de alguém que tenha se frustrado ao entregar o seu coração a Jesus, de correr a corrida de Jesus, de correr o propósito implementado por Ele. Eu desconheço, porque Ele é fiel para cumprir tudo o que Ele prometeu. Só que muitas vezes a gente dá ouvido para quem não ouviu a promessa. Talvez você chegou aqui hoje e Deus te prometeu que você vai ser um empreendedor e você vai ser mantenedor da casa de Deus. E você vai contar para o teu colega, e o teu colega vai zombar na tua cara, e você vai desanimar. Só que o errado é você de contar, porque ele não tem obrigação de acreditar, porque ele não ouviu a promessa, que só você ouviu a promessa. Aprenda a ouvir a quem te garantiu e te entregou a promessa. Aprenda a acreditar em quem te entregou a promessa. Ele é fiel para cumprir. E aí você começa a correr a corrida que vale a pena. Esse sou eu. 2018, volto dos Estados Unidos. Começo a reestruturar a minha vida e encontro uma pessoa chamada Simone Kaká. Sim, da dupla com a Simária. Chego no sítio deles e eles viram para mim e falam: você está com a vida destruída, meu filho. Falei: eu sei. Vou te levar para um retiro espiritual. E eu vou, Estância Paraíso, lá em Belo Horizonte, encontro do Moriá. Lá eu entrei no CTI, pastor. Lá eu comecei a deixar tudo aquilo que não era meu propósito embora. Ali foi o ato, mas eu ainda tinha que viver um processo. Eu decidi ali que a corrida que eu tinha corrido não era a minha corrida e ela me trouxe infelicidade. E se eu posso falar uma coisa para você aqui nessa noite não experimente correr a corrida que não é sua. Porque eu tive a misericórdia de Deus de não me deixar morrer quando eu tomei aqueles remédios. O Senhor preservou a minha vida para eu estar aqui trazendo essa mensagem para vocês. Quantos não estão aqui para contar essa história porque correram a corrida errada? E por isso, eu voltei para o Moriá. E naquele dia eu entendi uma coisa. O Senhor me levou para Nova York. Não foi só para curar a minha depressão. O Senhor me levou para Nova York para me mostrar que a luz do Espírito Santo brilha mais que a luz da Times Square. Porque a única luz verdadeira que brilha é a do Espírito Santo. É a única que tem energia própria, porque Ele é a própria luz. É a única que pode iluminar o nosso caminho, ser lâmpada para nossos pés. É a palavra, é a verdade. Nós temos trocado uma mensagem que é: conhecereis a verdade vos libertará. Só que nós estamos parando somente em conhecereis, e nós estamos nos enchendo de conhecimento do mundo e achando que isso nos libertou, mas não é o conhecimento que te liberta, mas é a verdade que te liberta. Durante a pandemia nunca se vendeu tanto curso online, e eu tenho uma empresa de educação também.
Nunca se vendeu tanto conhecimento, mas também nunca se vendeu tanta mentira. Nunca se vendeu tanto propósito que não é o propósito de Deus para a tua vida, e você aceitou isso. E aí eu fui entender minha vida. Eu fui entender que o sonho que se sonha juntos, o sonho correto que se sonha junto, ele não morre. Ainda que eu morra, o sonho permanece. Agora, o sonho que se sonha sozinho, isolado, ele morre ainda que você esteja vivo. Ainda na sua vida ele morre. Foi assim que morreu o meu sonho. Quando eu atingi todo o sucesso profissional, eu ainda tinha um vazio muito grande em mim. Há um filósofo que fala, Dostoiévski, que fala, há um vazio no homem do tamanho de Deus. Alguém aqui consegue imaginar o tamanho de Deus? Ou seja, somente Deus pode cobrir esse vazio. Não é a tua esposa, não é teu esposo, não é teu dinheiro, não é o carro, não é a tua faculdade, somente Deus. E aí foi onde eu me perdi. Mas eu comecei a me recuperar quando eu volto para o Senhor e começo a dar um passo, não a correr, mas a falar: Senhor, esse passo, o Senhor está nele ou não? Eu deixei de lado a minha autossuficiência, adquirida nos bancos das faculdades que eu fiz, adquirida na minha conta bancária, adquirida no meu negócio, para falar: Deus, eu abro mão de tudo isso e eu entrego de fato o meu coração ao Senhor. Começa a arder em mim os teus propósitos, porque os meus propósitos já me levaram para o buraco. E eu começo a correr a corrida correta. E aí você percebe que, ainda que você esteja na corrida correta, sozinho você não chega. Por isso que Tiago vai dizer, Tiago 3,16 ou 5,16, se eu não lembro: confessai seus pecados uns aos outros para que sejam curados. Sabe o que isso significa, mano? Deus perdoa, mas quando eu confesso para o pastor Elcio, me ajuda, eu não consigo parar de olhar aquela menina. Quando eu confesso para ele, eu tiro a legalidade do diabo ficar no meu ouvido, porque ele vai estar orando comigo e vai estar me fortalecendo e falando assim: vou te ajudar, te dando estratégia. Você agora vai passar a andar com óculos, você vai botar uma venda, ele vai criar uma estratégia. Aí eu sou curado. Só que o diabo fala: não confessa porque você vai ser envergonhado. E aí a gente é até perdoado, mas a gente não é curado e a qualquer momento a gente cai. Por isso que nós temos que participar de um movimento, e esse movimento que vocês estão aqui, não percam nunca. E eu não perco o meu. Pelo menos eu viajo ministrando agora e viajo com o artista, mas eu não perco a chance de estar toda semana ligando para o meu pastor e falando: pastor, eu tenho dificuldade tal, e denunciando cada brecha que o diabo vê na minha vida. Quando eu falo em movimento, eu falo estar no movimento com as pessoas corretas. Não dá para você também parar e confessar o teu pecado para aquela pessoa que está mais debilitada do que você. Por isso que a gente tem que olhar quem está vivendo o mesmo propósito que a gente. E isso não tem a ver com história de vida, isso não tem a ver com etnia, isso tem a ver com coração e mentes transformados. E eu vou te dar a chave para você saber se essa pessoa é para estar contigo ou não. A chave está no versículo 2, que diz assim: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus. Amados, quer saber se aquela pessoa está contigo fazendo parte do mesmo movimento? É saber se ela está olhando para Jesus e se ela está buscando se aperfeiçoar em Jesus. Quando nós estamos focados em Jesus, nós não estamos preocupados mais com a nossa posição.
Eu não estou preocupado em estar aqui. Eu não pedi, porque eu pedi, eu vinha para Manaus, para essa gravação. E eu falei, Maurinho, que é o menino que cuida da agenda, falei, busca alguma igreja para eu ministrar. Não porque eu quero aparecer, porque se tem uma coisa que eu estou buscando viver todos os dias da minha vida é João 3,30. Que ele cresça, que eu diminua. Eu sou apenas o meio. E como meio eu sou insignificante. E se Ele quiser, Ele vai cumprir através de mim, através da tua vida, através de qualquer um de vocês. E eu quero cada dia mais me diminuir, para que Ele cresça, porque eu não estou focado em mim, eu estou focado em Jesus. Eu já foquei minha vida em mim até 2018. E eu entendi que essa corrida me levou para o buraco. E agora eu decido focar a minha vida no único que é digno e capaz de me dar aquilo que só Ele pode me dar, a vida eterna. Não é sobre o Alex, é sobre Jesus. Por isso, me lembra uma passagem aqui, Jonatas e Davi. Jonatas, filho de Saul, Saul querendo matar Davi. E aí, Davi chega até Jonatas e fala assim, Jonatas, seu pai quer me matar? E ele diz, não, eu não sei disso, ele está escondendo porque ele sabe que você é próximo a mim. E ele vira para Davi e fala assim, que queres que eu faça? Quer que eu interceda junto a meu pai? Jonatas colocou o relacionamento dele com o pai para defender Davi, porque há amigos mais chegados do que irmãos. Jonatas colocou o relacionamento dele com o pai, sabe por quê? Porque ele sabia a promessa que estava sobre a vida de Davi. Ele sabia que ele era para se esconder, para que Davi sobressaísse, que o reino ganhasse força. Muitas vezes você está aqui e você está no som, é tão importante, muitas vezes não tenho certeza, quem está na câmera é tão importante quanto quem está pregando. Chega dessa história de que a gente tem os famosos do Evangelho. Ninguém aqui é famoso, famoso é Jesus. O que eu mais fiz na minha vida foi fazer pessoas famosas. Oh, Deus. Mas eu entendi que agora o meu ministério é falar do único que merece a fama, que é falar de Jesus. Eu não estou aqui para te dar uma palavra motivacional, para que você saia daqui cheio de motivação, porque eu usei alguma técnica. Eu quero que você saia daqui motivado pelo único motivo que deve arder em teu coração: o ide de Jesus. Viver de fato para Cristo. Sede santos. E santidade não tem a ver com idade. Santidade tem a ver com vida. Jovem, eu estava almoçando hoje num restaurante, e aí a dona do restaurante chegou, e ela começou a contar a história do irmão dela. O irmão dela tinha apenas 36 anos, pastor Elcio. Eu tenho 37. É novo. E esse irmão dela decidiu comprar um carro de arrancadas. E ele comprou esse carro para fazer um negócio. E ao comprar esse carro, ele foi entregar o carro aqui em Manaus. Quando ele foi entregar o carro, ele pegou a pessoa que comprou o carro, andando com o carro. Ele percebeu que o carro estourou uma peça. E quando estourou uma peça, ele jogou o carro. E esse carro bateu no muro. Do lado dele, esse amigo veio para cima dele. Ele ficou 2h30 preso na ferragem falando, e o pé dele ali. Quando chegou no hospital, teve uma parada cardíaca e faleceu. Sabe o que isso me fez lembrar na mesma hora?
muitas vezes eu sentado no banco da juventude, eu pensava, não importa eu ter um pecadinho, um errinho aqui, porque eu ainda tenho a vida toda para pedir perdão. Só que a volta de Jesus, ela não é ao mesmo tempo para todas as pessoas, sabia disso? Jesus voltou para esse homem no acidente, naquele momento Jesus voltou para ele. Não brinque com o Senhor. Querer cumprir o propósito não é esperar o tempo bom para você, mas é ter a certeza que o tempo começa agora. Cada segundo é importante para você cumprir o chamado de Deus na tua vida, jovem. E não me venha falar que você não tem condição de pregar, porque hoje nós temos uma rede social. E aí eu te pergunto, quem é você nas suas redes? Se eu olhar as tuas redes, eu vejo Cristo na tua vida. Saiba que todos os teus amigos têm uma conexão com você que não tem com o pastor João, e nem com o pastor Elcio, nem com a pastora Raquel, nem com a pastora Larissa. É comprovado que qualquer pessoa de uma instituição, e aí eu trago a instituição igreja, tem 10 vezes mais conexões do que a instituição. Não é a igreja que tem que falar de Jesus, a igreja, a instituição, o projeto Jump, a rede Jump, não é o MIR falar de Jesus somente, mas é você nas tuas redes. Hoje você tem a ferramenta na mão, e o que você tem feito dessa ferramenta? Qual o testemunho você tem dado? Ontem pela primeira vez eu fui ministrar em Palmas, Tocantins, onde eu moro, e eu trabalho em São Paulo, eu viajo toda semana para São Paulo. E pastor, foi um dos dias mais importantes da minha vida, porque eu não esperava isso. Tem um encontro de empreendedores, e quando eu olho para trás, quem estava na bateria era o meu filho. O meu filho, que nessa história que eu estou contando para vocês sobre a minha vida, aos 12 anos de idade, por conta de me afastar de Cristo, que sempre morou comigo, eu me afastei dele. Até os 16 anos, até os 15 anos, eu vivi afastado do meu filho. Ele reprovou. Ele tinha tudo para ter um péssimo exemplo, que era eu. Mas eu tive coragem de reconhecer enquanto pai os meus erros e pedir perdão a ele. E falar, eu quero construir uma nova história a partir de hoje. Eu quero falar para você, jovem, que não importa a história que você teve com teu pai, não importa a história que você viveu até hoje, não importa o tempo que você perdeu cumprindo outro propósito, hoje é dia de você realinhar o teu propósito com o Senhor. E o tempo é hoje, é agora. É o tempo de você se colocar à disposição para um projeto maior que vai acontecer em Manaus, no Brasil, no mundo, através da sua vida. Você pode levantar a tua mão e dizer, eu recebo. Oh! Aleluia. Glória a Deus. Primeiro ponto, corrida correta. Segundo ponto, essa corrida não é sozinha. Cutuca a pessoa que está do teu lado e fala assim, essa corrida é nossa. Fala com ele, conte comigo, eu vou te suportar. Eu sei que essa hora dá uma risadinha que você fala assim, suportar no sentido de ser suportável, não, é de ser suporte. Somos suportes um do outro e juntos somos o meio para a concretização dos propósitos de Deus em Manaus. É o movimento Jump que sai daqui para o Brasil, que sai daqui para outros lugares. Jump não é uma rede de adolescentes, de jovens. Jump é um projeto, é um movimento. E todo movimento vem para transformar gerações. Não existe movimento que não transformou.
Foi assim a Direta Jazz que transformou o Brasil. Foi assim o movimento que elegeu o atual presidente. E vai ser assim com o projeto Jump, que vem para transformar jovens que acreditam que não tem mais futuro. E caminhando para o fim, o terceiro e último ponto que eu quero trazer, que prepare, que esse é... Grandes sonhos são realizados, grandes projetos são realizados quando a gente não perde o foco. E o nosso foco é Jesus. Amados, nós temos que ter cuidado para não ser juventude mimimi. A juventude mimimi é aquela que não aceita que a internet dure mais do que 30 segundos já para o site. É a juventude que não sabe levantar do sofá para trocar um canal de televisão porque está acostumado com o controle nas mãos. A tecnologia foi nos transformando em mimimi. É a juventude que liga o Netflix e gasta 1h30 para escolher o filme. Quando começa o filme, dorme. Porque a gente perde o foco toda hora por conta do excesso de informação. A gente perde o foco no que é importante, porque a gente não quer ler a Bíblia, a gente quer ler um livro de autoajuda. A gente não quer saber sobre a nossa missão, mas a gente quer saber se tatuagem é pecado ou não. A gente não quer saber sobre perdão, mas a gente quer perguntar o óbvio, se ter relação antes do casamento é correto. A gente não quer saber do culto de domingo, do culto de sábado, mas a gente quer saber do encontro dos amigos em casa. Essa geração mimimi não pode entrar na igreja. A gente não pode perder o foco em Jesus. E quando eu falo não perder o foco em Jesus, a gente até quer participar do movimento, porque o movimento nos entrega muitas promessas, mas a gente não quer viver o processo até chegar à promessa. Guarde uma coisa, jovem: entre a promessa ser revelada e ser realizada, existe um processo. Jesus sabia que Ele viria como homem para religar o homem a Deus, para perdoar os nossos pecados. Ele sabia que Ele iria morrer na cruz, mas Ele sabia que esse era o processo que Ele teria que passar para que você fosse liberto. E Ele não ousou em viver todo o processo de ser negado, de ser traído, de ser crucificado e morto. E Ele não parou, porque Ele sabia que no terceiro dia Ele ressuscitaria. Essa juventude tem que saber que a promessa se cumprirá a partir das nossas vidas. A promessa é a marca do Senhor em nossas vidas, e eu não nego o processo. Foi assim que eu entendi no dia que, sentado no banco da igreja, eu falei: Senhor, eu não quero mais fugir. Eu quero que hoje o Senhor me revele: eu sou somente mantenedor da tua casa, ou eu tenho chamado de fato, igual falaram comigo, para ser evangelista. Várias pessoas tinham falado comigo. Eu falei: Deus, eu quero ouvir da tua boca, Senhor. Use alguém para falar com essa palavra. Nesse mesmo dia, desceu o pastor, veio para mim e falou assim: Deus manda te dizer uma coisa, que você não foi chamado somente para mantenedor, mas você pregará o evangelho no Brasil inteiro. Fé. Esse é o mesmo Deus que agiu em Abraão, Moisés, José. Agiu na minha vida e age na tua vida. Mas existe uma questão, que é se colocar à disposição e aceitar o processo. Guarde uma coisa que eu vou falar: o tempo que você perdeu
viver na corrida errada não é um problema. Eu entendi isso. Mas o tempo que você descobre a promessa e não começa a agir é um problema. A questão não está no que você viveu, jovem. A questão está em você ser chamado e ficar sentado, inerte, não cumprindo o propósito do Senhor na tua vida. A questão está em você já ter sido revelado o teu propósito e você permanecer esperando, sendo mimimi, como se estivesse trocando o controle para começar a assistir o filme. Não fique assistindo o filme, não fique escolhendo o filme. Deixe o Senhor revelar qual é o filme e comece a agir logo. É hoje, é agora, porque senão você pode dormir quando o filme começar, e aí já é tarde. A questão é, o tempo da revelação tem que marcar o tempo da tua ação. O teu processo inicia no dia que o Senhor revela o propósito na tua vida. E essa noite, eu sei que Deus já incomodou muita gente aqui. Essa noite não estava programada na minha agenda até segunda-feira, mas na do Senhor já estava. Ele já sabia que você estaria aqui. E eu quero dizer uma coisa para vocês, para a gente ir finalizando. O processo não é fácil. O processo é difícil. Muitos já me zombaram desde o dia que eu comecei a ministrar. Muitos já tentaram me desanimar. A pastora Larissa postou uma coisa hoje falando sobre, às vezes o desânimo vem da sua própria casa. Às vezes o desânimo vem da tua própria igreja. Mas quando eu tenho certeza do meu chamado, quando eu tenho certeza do propósito e da corrida que eu estou percorrendo, eu deixo tudo para trás, como Paulo diz, e sigo focado em Cristo, correndo a corrida que Ele tem para mim, independente do que aconteça no processo. Eu não foco no processo, mas eu foco na promessa que Ele prometeu. E eu digo, levante a tua mão, porque Ele vai cumprir sobre a tua vida. Cumprir o propósito de Deus, realizar o propósito de Deus, o propósito de Jesus para a tua vida, se resume em uma única palavra: amor. Amor às pessoas, amor a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Quem é louco se reúne com loucos, não é? Quem é de Jesus se reúne com pessoas de Jesus. E juntos a gente passa uma única mensagem: nós amamos pessoas. O propósito que está à frente do nosso tempo é: muito se fala da igreja evangélica, muito se fala do Evangelho, mas eu, você, temos que sair daqui com uma certeza, que nosso olhar transmite o amor de Cristo. Que ao olhar para você, eu não preciso falar uma palavra para que você veja Jesus na minha vida, porque a minha fala até convence, mas os meus exemplos arrastam multidões. Se nós somos da tribo de Jesus, da tribo do leão de Judá,
não tem tempo a perder com picuinhas. O movimento é nosso. Nós somos o meio para apenas divulgar uma palavra. Cristo ama todo ser humano. Cristo amou tanto o ser humano que Ele enviou. Deus amou tanto o mundo, né? João 3,16, que enviou o teu Filho para morrer em nosso lugar. Tudo se resume em uma única frase: está consumado. A vitória já é certa do povo de Deus. Só não é certa para quem não decide lutar. Só não é certo para quem não decide se colocar de pé. Para quem não decide lutar a luta correta. Para quem não decide correr a corrida correta. Mas prepare. Corrida correta exige carros alinhados. E nós corremos como equipe. Quem quer viver o novo tempo no Brasil? Quem que aqui quer ser conhecido por ser a pessoa que é vista como realmente imagem e semelhança de Cristo? Quem aqui quer ser visto na escola, em qualquer lugar, como alguém que ama a Deus?